Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Vamos continuar nossa aula sobre arrays multidimensionais. Então lembre-se, na última aula nós começamos a falar sobre arrays multidimensionais e nós criamos um array multidimensional quadrado. Vamos desenhar aqui. Então lembre-se, esta linha, vou copiar essa linha. Colar essa linha. Então, esse array dias, nós estamos criando um array de duas posições, e cada uma dessas duas posições faz referência para um outro array de duas posições. Então, era isso o que estudamos na última aula. Sendo que esse array ele é do tipo primitivo int. Só que, quando nós estamos trabalhando com arrays multidimensionais, lembre-se, todas as vezes que você for criar um array em Java, você é obrigado a definir o tamanho daquele array. Quando você está trabalhando com arrays multidimensionais, o único tamanho do array que você precisa definir é este array aqui. Você não precisa definir o tamanho desses arrays, porque você pode ter tamanhos diferentes. Então vamos criar uma nova classe aqui. New Java Class Arrays 6. PSVM tab para criar o método public static void main. E vamos criar o nosso array multidimensional. Dias recebe new int. Lembre-se, você é obrigado a passar pelo menos o tamanho do array primário, do array que vai fazer referência para outros arrays. Então, digamos que eu tenho um array de 3 posições. Então, nesse exato momento, o que está acontecendo, vamos mudar aqui, vamos ver se eu consigo editar. É só copiar e colar novamente. Vamos deletar isso daqui. Ok. Então, nesse exato momento, nessa linha, nós temos um array de 3 posições. Lembre-se, eu tenho 3 posições, mas o index vai de 0 a 2. Só que esses arrays não estão fazendo referência para nenhum outro array. Eu coloco um traço aqui para representar um outro array, para você não se confundir pensando que você pode colocar números inteiros aqui. Então, nesse exato momento, cada uma dessas posições, 0, 1 e 2, está fazendo referência para null, ou seja, para nada. O que nós podemos fazer agora é criar arrays de tamanhos diferentes para cada uma das posições. Então, por exemplo, eu quero que a posição 0 faça referência para um array de 2 posições. Eu quero que a posição 1 faça referência para um array de 3 posições. E o 2 eu quero que faça para um de 4. Então, nós temos aqui dias. Na posição 0, eu quero um array de 2 posições. Lembre-se, a regra para você inicializar um array pode se aplicar aqui. Você pode criar diretamente um array, dessa forma, alocando 2 espaços vazios. Lembre-se, como nós estamos trabalhando com arrays, ele vai ter um valor de inicialização. Nesse caso, cada uma das posições será 0. Dias na posição 1, eu quero um array de 3 posições. Então, eu posso fazer dessa forma. Estou criando um array com 3 posições.
cada uma. 1, 2, 3. E dias na posição 2, eu quero um array de 4 posições. New int 4. Então lembre-se quais são as formas que a gente tem para inicializar um array. Int. Vamos colocar um array aqui. Int. Nós temos essa forma. Está inicializando um array com 3 posições. Int arr int 2 new int ou int lembre-se, essas são as 3 formas que nós temos para inicializar arrays. Então, nós temos aqui um array multidimensional, onde a primeira posição, o primeiro array é um array de 3 posições que vai fazer referência para outros arrays de tamanhos diferentes. Então, o que nós podemos fazer aqui é agora criar o nosso for. Então, lembre-se, é um pouco complicado de tentar percorrer o tamanho se você for manualmente. Então, vamos criar um for para resolver esse problema. Então, lembre-se, cada uma dessas posições aqui faz referência para um array de inteiros. Então, lembre-se, no for each aqui tem que ser um array de inteiros. Dois pontos, nosso array. E agora um outro for. Cada uma dessas posições desse array são do tipo int primitivo. Então nós criamos aqui o tipo int. Vou colocar aqui que são os números para arr. Salt num. Ctrl Shift F10 para executar. Temos aqui o primeiro array 0, 0, que é o que temos aqui. O segundo array 1, 2, 3. E o terceiro array, 4 posições, todas inicializadas com valor padrão 0. Então lembre-se que quando você está trabalhando com arrays multidimensionais, o que importa é o primeiro array. Se você colocar mais uma dimensão, começa a ficar um pouco complicado e não é tão utilizado para você perder tempo esquentando a cabeça com isso. Então aqui nós criamos um array unidimensional. Mas e se fosse multidimensional e você quisesse inicializar o array da mesma forma? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse mesmo int dias aqui. Vamos comentar. O código vai dar um problema aqui embaixo. E vamos inicializar esse array manualmente. Int dias recebe new int mas antes vamos fazer da forma mais simples. Você sabe que dessa forma você já tem um array, só que você tem um array multidimensional. Então o que você vai fazer? Criar outras chaves dentro. Então aqui eu estou falando que eu tenho um array
e esse array ele está referenciando outros arrays, mais precisamente 3. As posições agora nós podemos colocar aqui. Vamos fazer exatamente como estava aqui. O primeiro array, posição 0, vai ser 0, 0. Posição 1 vai ser 1, 2, 3. E a posição 3 vai ser 0, 0, 0, 0. Então, eu tenho um array de 3 posições. Como é que eu sei que são 3 posições? Porque eu tenho 3 colchetes aqui, 3 chaves, perdão, separadas por vírgula. Então, eu sei que eu tenho um array com 3 posições. E cada uma dessas posições é um outro array. A posição 0 é um array com 2 posições, a posição 1 um array com 3 posições e a posição 3 um array com 4 posições. Então, se eu perguntar para você aqui, qual é o valor da posição 1, 2? Então, qual você acha que é o resultado da posição 1, 2? Então, vamos ver. Posição 0, posição 1. Então, já sei que é nesse array que a gente tem que trabalhar. Posição 2, lembre-se, o índice começa de 0, 0, 1, 2. O valor é 3. Então, essa é uma forma que você tem de inicializar o array diretamente, trabalhando com arrays multidimensionais. Então, você pode ter arrays multidimensionais, de 3, 4, 5 posições. Mas provavelmente, que nem eu falei, você não vai utilizar os arrays, você vai utilizar alguma classe do framework de collections do Java que tem muito mais flexibilidade. Então, vejo vocês na próxima aula e finalmente nós vamos começar a falar sobre orientação a objeto. Vejo vocês lá. Até mais.